Olha essa questão aqui da VUNESP 2025. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase a seguir. Aí tem aqui, ó, após anos vivendo no exterior, ele decidiu retornar à Itália, mas antes fará uma visita a Roma de seus antepassados. Então, galera, você precisa assinalar qual é a alternativa correta. Qual é o A que você tem que colocar nessas lacunas aqui, ó? É o A com crase ou o A sem crase? Para você saber, você precisará aprender a regra 2, que é nomes de lugares especificados. Só lembrando a você que a regra 1 está na aula anterior, e se você acessar a nossa playlist sobre crase, você irá encontrar a regra 1. Então agora, galera, você vai aprender a regra 2, nomes de lugares especificados. Ela consiste na seguinte dica: quem vai a e volta da, crase haverá. Mas quem vai a e volta de, crase para quê? Como assim, professor? Vamos lá, você vai ver os exemplos e você irá entender. Então, ó, veja essa frase aqui, ó. Ele vai à Bahia. Bahia. Como eu sei se esse A tem ou não crase? Então, o macete é quem vai a e volta da, crase haverá. Então, você vai pensar assim, ó. Se ele vai à Bahia, ele vai voltar de Bahia ou vai voltar da Bahia? Ele vai voltar da Bahia. Então, ele volta de ou volta da? Então, ele volta da Bahia. Portanto, quem vai à Bahia, volta da Bahia. Então, esse aqui, ó, ele tem uma crase aqui, ó. Porque quem vai a e volta da, crase haverá. Mas quem vai a e volta de, crase para quê? Tá, agora vamos uma outra frase aqui, ó. Ele vai a Recife. Quem vai a Recife, vai aqui, ó, pronto. Quem vai a Recife, volta da Recife, volta de Recife. Volta de Recife. Então, quem vai a e volta da, crase haverá. Mas quem vai a e volta de, crase para quê? Então, se ele vai a Recife e volta de Recife, então não vai a Recife, não tem crase. Olha só que coisa, hein? Interessante. A não ser que você especifique qual é essa Recife. Então, se você disser assim, ele vai a Recife que ninguém conhece. Então, ele vai a Recife que ninguém conhece. Ou seja, eu estou especificando essa Recife. O que eu estou querendo dizer é que existem várias Recife. Tem a Recife que alguns conhecem, que outros conhecem. Tem a Recife bonita, tem a Recife feia. E ele está dizendo, ó, ele vai a Recife que ninguém conhece. Se aparecer assim na sua prova, você tem que colocar a crase. Aí esse macete aqui não vale. Por quê? Porque você está especificando a cidade de Recife, ou seja, qual das Recife? É a Recife que ninguém conhece. Ah, tá, então tudo bem, ou seja, estou dizendo que existem várias Recife e eu quero apontar uma. Lembra-se que o artigo definido ele especifica? Então, por isso é que você está especificando a cidade, você tem que colocar a crase no... Ele vai a Recife que ninguém conhece. Mas se você não especificar, se tiver só ele vai a Recife, aí você não coloca a crase, aí você sim aplicará a regra do quem vai à volta da, crase haverá, mas quem vai à volta de, crase para quê, tá bom? Vou te colocar alguns exemplos, você entenderá melhor, ó. Aqui, ó. Então, quem vai à Bahia, volta da Bahia. Então, aqui tem a crase, ó, tá vendo? Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Quem vai a Brasília, volta da onde? De Brasília. Ou seja, portanto, quem vai a Brasília não tem crase. A não ser que você especifique quais das Brasílias. Ou seja, ele vai a Brasília onde não tem crime, onde não tem ladrão. Ele vai a Brasília dos honestos. Tem a Brasília dos honestos e a Brasília dos desonestos. Aí sim, se você especificar
Se na frase estiver contido, né, estiver subentendido que existem várias Brasílias, aí você colocará o acento grave no A, mas se não, você não coloca, tá bom? Próxima. Quem vai a Paraíba? Volta da onde? Da Paraíba. Perceba que esse A aqui, ó, está contido aqui. Portanto, quem vai a Paraíba tem crase. Próxima. Quem vai a Belém volta de Belém. Então aqui não tem crase. Quem vai à Itália volta da Itália. Então a Itália tem crase. Então fica assim, ó, quem vai à Bahia, quem vai a Brasília, quem vai a Paraíba, quem vai a Belém e quem vai à Itália. Então, lembrando que essa regra só vai funcionar. Aliás, regra não, é um macete, né? Esse macete só vai funcionar se você não especificar o lugar. Se especificar, tem que colocar crase. Por exemplo, aqui, ó. Quem vai a Belém, volta de Belém. Vou a Belém, linda e bela. Se eu disser vou a Belém, linda e bela, eu especifiquei a Belém, porque eu estou dizendo que existe a Belém feia e não bela. Então, se eu especifiquei que eu vou a Belém, só que é uma Belém linda e bela, aí o a Belém tem que ter o acento grave, que é o sinal indicativo de crase, porque eu especifiquei qual das Beléns, tá bom? Mas isso você só saberá no contexto. E agora que você já aprendeu a regra e os macetes, você vai agora aprender como resolver as questões de prova. Ó, como é que isso cai em provas de concurso público? Primeira questão. VUNESP 2024. A crase é obrigatória nas alternativas. Então, dentre essas alternativas, você precisa indicar qual delas a crase é obrigatória, tá bom? Ó, nas próximas férias iremos à Bahia, mas retornaremos logo para o trabalho. Então, iremos à Bahia. Lembre-se do macete. Quem vai a e volta da, crase haverá. Então, iremos à Bahia. Quem vai à Bahia volta de Bahia ou volta da Bahia? Volta da Bahia. Ó, aqui, ó. Então, quem vai a e volta da, crase haverá. Portanto, já encontramos a alternativa correta. Vamos ver por que as demais estão erradas. Os documentos foram enviados a Curitiba por meio de um portador de confiança. Então, veja, ele especificou Curitiba? Não. Então, vamos aplicar o macete. Quem vai a e volta da, crase haverá. Mas quem vai a e volta de, crase para quê? Então, quem vai a Curitiba, volta da Curitiba ou volta de Curitiba? Nesse contexto aqui, volta de Curitiba. Portanto, essa crase aqui não pode existir, a não ser que tivesse especificado, tá bom? Foi enviados a Curitiba, que ninguém conhece, por exemplo. Alternativa C. O palestrante fez menção a Portugal como exemplo de sucesso na gestão pública. Macete. Quem vai a e volta da, crase haverá. Mas quem vai a e volta de, crase para quê? Quem vai a Portugal volta de Portugal. Então, volta de, crase para quê? Então, aqui não pode ter crase, tá? E a alternativa D. As delegações esportivas chegaram a Porto Alegre. Quem vai a Porto Alegre volta de Porto Alegre. Então, não pode ter crase aqui em Porto Alegre. Se especificou Porto Alegre, também não. Então, tira a crase daí. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente, considerando a norma padrão da língua portuguesa. O grupo de pesquisadores retornará a Paris para concluir os estudos sobre a arquitetura local. Então, ele retornará a Paris. Bom, quem vai a Paris volta da Paris? Não, né? Quem vai a Paris volta de Paris. Portanto, quem vai a e volta de, crase para quê?
Essa alternativa já está incorreta, porque ele quer a correta, né? Alternativa B. Eles pretendem viajar a Florianópolis assim que o período de chuvas terminar. Quem vai a Florianópolis volta de Florianópolis. Então aqui a alternativa está errada, porque essa crase não existe. Alternativa C. O embaixador fez referência a Brasília como centro das decisões políticas do país. Tem uma crase aqui, ó. Será que está correta essa crase, galera? Quem vai a Brasília, volta da Brasília ou volta de Brasília? Quem vai a Brasília, volta de Brasília. Está especificado alguma coisa aqui? Não, portanto, essa crase não existe. Alternativa incorreta. Alternativa D. Devido ao mau tempo, o voo que se dirigia a Londres precisou ser desviado para outra capital. Voo que se dirigia a Londres. Quem vai a Londres volta de Londres ou volta da Londres? Volta de Londres. Então, quem vai a e volta de, crase para quê? Tá errado aqui. Eita, só restou aí, né? Vamos confirmar se está correta mesmo, porque se não tiver, questão anulada, hein? Vamos ver, ó. Muitos turistas aspiram à Argentina como o próximo destino de suas férias de inverno. Eita, beleza, hein? Vamos lá, ó. Quem vai à Argentina, volta de Argentina ou volta da Argentina? Quem vai à Argentina, volta da Argentina. Já achou a resposta correta agora, né? Olha lá, esse A aqui está contido nesta crase aqui, tá bom? Portanto, achamos a alternativa correta, que é a alternativa E. E aí, tá aprendendo? Muito bem, hein? Agora você foi bem, hein? Vamos para a última, a mais difícil de todas. Olha só, essa aqui, ó, é aquela que eu coloquei no início da aula. Lembrando que tem uma apostila comentada gratuitamente para você. Se você quiser baixá-la, você vai clicar no link que está abaixo do vídeo, vai entrar no nosso grupo de apoio aos concurseiros que querem aprender a língua portuguesa e lá você vai baixar gratuitamente a apostila de língua portuguesa. São mais de 500 questões comentadas e não só de crase, mas também de todas as matérias que caem em língua portuguesa nas provas de concurso público, tá bom? Portanto, quando terminar a aula, baixe-a gratuitamente. Belezinha? Vamos lá então, ó, vamos resolver essa aqui, essa última, é a mais difícil de todas, mas você vai acertar com a explicação e com os macetes que eu te dei, ó. VUNESP 2025, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase a seguir. Após anos vivendo no exterior, ele decidiu retornar à Itália, mas antes fará uma visita a Roma de seus antepassados. Então, primeira coisa, ele decidiu retornar à Itália. Então, a gente sabe que aqui é um A, tá bom? Esse A aqui, ele tem ou não crase, galera? Lembre-se do macete. Quem vai a e volta da, crase haverá. Mas quem vai a e volta de, crase para quê? Quem vai à Itália, volta da Itália ou volta de Itália? Volta da Itália, certo? Volta da Itália, portanto, aqui tem uma crase. Muito bem. Mas antes, ele fará uma visita, sabe aonde? A Roma. Então, ponho aqui, primeiramente, a Roma de seus antepassados. Quem vai a Roma, volta da Roma ou volta de Roma? Volta de Roma, né? Ó? Volta de Roma. Portanto, quem vai a e volta da, crase haverá. Quem vai a volta de, crase para quem? Então, se volta de Roma, tem ou não crase aqui? Não, né? Se ele volta de Roma,
Só que tem um problema aí, ó, cuidado com as pegadinhas da VUNESP, cuidado. Lembra que eu te falei, esse macete só vai funcionar se o nome da cidade ou do lugar não estiver especificado. Se especificar, tem que fazer o quê? Colocar o acento grave, que é o sinal indicativo de crase. Por quê? Porque o artigo definido a, ele serve para especificar. Se especificou, tem que colocar o artigo definido a. Se tem artigo definido a mais a preposição a, crase haverá, tem que colocar crase. Então, embora quem vai a Roma volta de Roma pelo macete, então quem vai a e volta de, crase para quê? Não teria crase, mas, como eu disse anteriormente, ó, se especificou, tem que colocar crase. Ó. E aqui nós notamos no contexto que houve uma especificidade, porque olha só, ó, Roma de seus antepassados. Ou seja, não é qualquer Roma, é a Roma de seus antepassados. Ele especificou, existem outras Roma que ele não fará visita, ele vai visitar a Roma de seus antepassados. Talvez ali em um lugarzinho ali de Roma em que os seus antepassados moravam, ou seja, não vai a uma Roma qualquer, né? É a Roma de seus antepassados, é um lugar específico ali da cidade de Roma. Então, no contexto, a gente vê que tem uma especificidade. Se é uma especificidade, tem que colocar crase aqui, tá bom? Então, qual é a alternativa correta? A alternativa A. Muito bem! Entendeu, galera? Ó, comente aí se você compreendeu. Ó, muito cuidado com esse macete, né? Eu vejo o pessoal ensinando por aí esse macete e não está contextualizando a galera para tomar esse cuidado da especificidade. O macete é bom, ele ajuda. Só que ele só vai ajudar se você conhecer para que serve a crase, né? A crase ela vai servir para especificar as coisas, porque se existe um artigo definido a, e já diz lá, né, que o artigo ele define, ele especifica. Sempre que você especificar, você tem que colocar a crase. E aí você vai ter que desprezar esse macete aí, tá bom? Esse macete mesmo é mais para ajudar, mas você tem que usá-lo com muita técnica, tá certo? E aí, comente aí quantas você acertou. As 3? Parabéns! Se você não acertou as 3, não tem problema. Você está construindo aí o seu conhecimento sobre crase. Assista às demais aulas da playlist que você realmente irá ficar craque no assunto sobre crase. Tá bom? Vamos à próxima regra. Locuções de base feminina. Mas essa regra você vai aprender na próxima aula, onde você vai aprender se coloca ou não crase nas expressões chegou à noite, saiu às pressas, está às portas, escrever à mão e etc. Tá bom? Por hora, eu só peço a você que inscreva-se no canal e desejo a você ótimos estudos e te espero na próxima aula sobre locução de base femininas. Então, bons estudos e bye bye!